amigos do canal Lucas Queiroz Nogueira, Lucas Queiroz segundo, beleza? Aqui quem fala sou eu, Lucas Queiroz segundo e, bem, eu queria me desculpar pela falta de vídeos aqui na quaresma. Bem, eu não estava conseguindo arranjar tempo, é muita coisa para fazer, tradução, oração, leitura, aprendizado, namoro, enfim. Mas agora eu queria falar de um negócio importante. Primeiramente, para que serve a quaresma? A quaresma, ela serve para nós dedicarmos um pouco mais das nossas forças no dízimo do ano, que são 40 dias, para vencermos um vício ou muitos em especial. Não é só fazer penitência, pronto e acabou. Não. A quaresma é como se fosse um boost, onde todos os católicos se reúnem orando, fazendo penitência, jejum, esmola, para vencer os seus vícios e os seus pecados. Mas muitas pessoas não conseguem entender isso. Pensam que a quaresma é como se fosse uma mortificação pela própria mortificação ou só para apagar os pecados cometidos e não ainda os vícios. Não, não é isso. Porque se a quaresma ela procura a perfeição da vida cristã, deve procurar não só perdoar os pecados através da penitência, mas como também, por meio da mortificação, vencer os vícios que são os princípios do pecado. Além disso, um santo pode cometer pecados, mas um santo não pode ter vícios. Então, nosso objetivo na quaresma é vencer determinados vícios, determinados pecados de estimação que nós temos, que nos impedem de alcançarmos a perfeição da vida espiritual. Porque, amigos, a vida espiritual é dividida em 3 idades. A primeira idade é a vida purificativa, que é aquela em que nos dedicamos ativamente, ou seja, com nossas próprias forças, assistidas pela graça, a vencer os nossos vícios, para nos dispormos à ação do Espírito Santo. A vida iluminativa que é então a segunda idade, ela é uma certa maior união com o Espírito Santo na oração, onde os dons do Espírito Santo, como a sabedoria, entendimento, ciência, etc., eles começam a agir mais frequentemente e ativamente na nossa vida. Ao passo que na terceira idade, que é a vida unitiva, são basicamente a 6ª e a 7ª morada. É o matrimônio e o casamento espiritual, onde o Espírito Santo, com grande frequência, ele começa a infundir a sua contemplação em nós. Então, essa basicamente deve ser o curso da nossa vida. Muitos católicos, eles param e estagnam na primeira idade. Tendo, sei lá, 40, 50 anos, eles ainda não conseguem passar dessa idade, não conseguem chegar à vida iluminativa. Por quê? Porque eles pensam que a santidade consiste basicamente em eu peco, mas eu perdoo os meus... eu peco, mas eu me confesso. E assim vive nesse vai e vem, essa permanência, é um avião que sempre está indo assim para frente, mas então eles não crescem. Porque eles não procuram crescer, só procuram se manter, uma estabilidade. Mas não é assim. Não é assim. Amigos, tenhamos sempre em mente uma coisa. Na vida espiritual, quem não cresce, diminui. A vida espiritual é uma montanha que devemos subir. Mas não é qualquer montanha, mas é uma montanha de areia. Quem para, desce. Por isso, inclusive, existem tantos católicos que nós exteriormente vemos que são devotos, rezam o rosário, vão para a missa frequentemente, mas do nada eles traem, sei lá, a esposa, eles cometem um crime, a gente pensa, meu Deus, de onde que veio isso? Ele era tão bom. Mas na verdade, interiormente, ele já vivia num tal estado de tibieza que ia de pecado venial em pecado venial, uma hora cair num pecado mortal. De fato, o pecado venial, ele dispõe a alma ao pecado mortal, assim como muitas feridas dispõem o corpo para a morte. Então, nessa quaresma, nós queremos exercitar essa primeira idade em nós, a idade purificativa. Ou seja, procurar vícios em nós para podermos vencê-los. De fato, se a vida espiritual é um crescimento, ela é um movimento. Mas o movimento é sempre uma passagem de uma falta para uma posse. Ou seja, uma coisa que estava fria vem a ser quente. Uma coisa que era pequena vem a ser maior. Só que esse movimento tem que vir da nossa vontade.
movimento espiritual, ele tem que vir da nossa vontade. Então nós temos que querer ser santos. Só que a gente não vai querer ser santo se a gente não vê em nós faltas que devamos melhorar. Por exemplo, os filósofos, os sábios, quando eles percebem em si uma ignorância, eles ficam tão inconformados com isso que eles vão procurar estudar e assim crescer. Mas se eles, sei lá, têm em conta que não existe dúvida, que não existe ignorância neles, eles não vão procurar estudar. Porque ninguém abre uma porta já aberta. Então ninguém estuda para alcançar uma verdade, pensando que já sabe de todas as coisas. Então, a tibieza, ela começa especialmente nisso. Não, já estou suficientemente santo. Não preciso mais ser santo, não preciso mais me santificar. De fato, as pessoas não falam isso da boca para fora, mas elas têm essa noção no coração, essa sugestão que vai criando vida nelas, a ponto de que elas já não se mortificam tanto quanto deveriam, elas não têm tanta energia para vencer as tentações, até uma hora chegar a cair no pecado mortal. Então, assim como o sábio, ele deve fazer uma análise, um exame de consciência, um exame de inteligência, para ver o que ele desconhece, para então poder ele aprender, porque de fato, a gente precisa ter um mapa da ignorância para saber em quais pontos nós devemos melhorar, mas também nós temos que ter um mapa dos nossos pecados, um mapa dos nossos vícios, para saber o que eu devo melhorar. Então, a quaresma, ela deve começar, eu sei que já começou, mas a quaresma pode começar agora na sua vida, pode começar em qualquer idade da sua vida, pode começar qualquer dia do ano. Ela deve começar assim, fazendo um exame de consciência. Meu Deus, Espírito Santo, ajudai-me a entender. Quais são os meus defeitos? Quais são os meus vícios? Os meus pecados de estimação que impedem a vossa ação em mim? Que me impedem de crescer e amar-vos? Quando você faz esse exame de consciência, você percebe em si as lacunas. Você percebe em si as coisas que faltam, os seus vícios, as suas imperfeições. E assim você já sabe no que você deve melhorar. No meu caso, eu devo melhorar em duas coisas: curiosidade, pecado dos olhos, e humildade. Devo melhorar na humildade, ou seja, no pecado do eu. Porque eu percebo assim, eu esqueço tanto de Deus, eu deixo a oração tanto para depois, eu vejo tanto como um mal, um esforço, ter que se dedicar como se fosse um Atlas carregando o sol. Eu me pergunto por quê? Por quê? Porque o meu coração está acostumado com as coisas do mundo. Meu coração está acostumado a curiosidades, a ver, o Selbit processou todo mundo do Twitter, o Felca foi cancelado, o Antônio Miranda, não sei o que, o David Ribeiro, o Lucas Manzoli. Ou seja, eu vou me acostumando tanto com o mundo que quando é para me desprender do mundo para a oração, eu não consigo. Não existe esse negócio, tipo, até esse ponto do dia eu vou me dedicar ao mundo e a partir daí eu vou me dedicar à oração. Não. É como tentar parar um rio usando uma rede de pesca. Não dá. Então, você tem que mudar, não só pela oração, mas também para a oração. Porque a oração é a vida do cristão. Então, se o cristão não se exercita para melhorar a sua vida, que no caso é a oração, ele vai se afastando de Deus, vai se esquecendo dele, até o momento que ele já não está mais rezando. Enfim, a questão do orgulho também. Eu penso assim, cara, para que me dedicar para Deus? Eu nasci para mim. Para que me dedicar para Deus? Mas você percebe uma coisa assim, eu nasci não para mim, eu nasci para Deus. Não existe motivo para eu existir senão se eu for para Deus. Então, quando você vai se aniquilando, assim mesmo, se esvaziando, assim como Cristo se aniquilou por nós e se encheu da graça de Deus como sendo homem, assim também eu devo me aniquilar a mim para poder me encher da graça de Deus. Percebendo o meu nada, eu percebo, nossa, como eu tenho fome e sede espiritual, só que eu estou tentando me alimentar das coisas do mundo. Eu tenho fome por um alimento e eu vou querer comer o McDonald's. Não é isso. Então, você tem que fazer esse exame espiritual, esse exame de consciência, para ver quais são os vícios que você deve vencer. E vencer ativamente, numa luta. Você purificar ativamente. Porque se você não sabe os vícios em que você deve melhorar, você não emprega o movimento, o crescimento espiritual. Se você não cresce espiritualmente, você vai ficar estagnado.
na vida purificativa até você morrer. Sendo que Deus nos chama, é vocação de todos os homens. Assim como alguns homens são vocacionados para o casamento, outros para se tornarem padres, é vocação de todo homem alcançar a sétima morada. Não só uma vocação, é uma obrigação espiritual. É uma obrigação nós tendermos para a perfeição. É uma obrigação. Se o cristão ele não tende para a perfeição, se o cristão ele relaxa no ponto onde ele está ofendendo Deus. Porque Jesus Cristo não morreu para sermos medíocres. Ele morreu para sermos santos. Sede santo como o Pai é santo. Se ele quisesse, sei lá, não, pode ser, sim, um santo medíocre. Sede santo como o meu tio Ayrton da Galileia é santo. E ele falta de vez em quando na sinagoga. Seja santo como ele. Não, ele fala, sede santo como o Pai é santo. E Deus é infinitamente santo. Sede santo como Deus é santo. Ou seja, Jesus Cristo não pede uma santidade medíocre, ele pede todo o nosso coração para a santidade. A gente não vai alcançar a santidade se a gente está parado. E a gente não vai nos movimentar, a gente não vai se movimentar se a gente não sabe no que a gente precisa melhorar. Então, o princípio de toda a vida espiritual o princípio da vida purificativa é me dar conta de quais são os meus vícios, quais são os meus defeitos, quais são as causas deles e pedindo ativamente ao Espírito Santo a sua graça, eu posso empregá-la vencendo esses vícios. Porque se eu venço continuamente um vício atrás do outro, eu vou me dispor para os dons do Espírito Santo e passar para a vida iluminativa, que é apenas mais outro passo para a vida da vida unitiva, que era a vida de São Tomás de Aquino, a vida de São João da Cruz, Santa Teresa, e desses santos mais avançados, todos nós, todos os santos, ou estavam na sexta ou na sétima morada. E todos nós devemos procurar a santidade, então também chegarmos à vida unitiva. Então, saia deste vídeo com com o seguinte propósito: eu vou fazer o exame de consciência geral da minha vida. Sabe onde eu estou localizado espiritualmente? Todos os que estão assistindo meu vídeo estão localizados na vida na idade purificativa. Então, o que eu devo purificar? Quais são os meus defeitos? E empregar penitência, mortificação, jejum, a oração, e aí que entra a quaresma, para vencer todos esses vícios. Bem, como você pode vencer o vício dos olhos? Saindo de todas as redes sociais, porque Jesus Cristo foi para o deserto. Como você pode vencer o vício do eu? Orando, lendo a vida dos santos, vendo como eles se dedicavam a Deus. Às vezes, por exemplo, eu medito assim, a humildade em si, mas não tiro tantas resoluções disso. Mas é só me lembrar da Virgem Maria, que foi a mais humilde de todas as criaturas, mais humilde que todos os santos e anjos juntos, do passado até o fim do mundo. Ela se dedicava, ela se aniquilava tanto a si mesma para Deus, que é impressionante como que a criatura, que é mais perfeita que os anjos, é perfeita a nível hipostático, da união hipostática, se aniquila desse jeito. Aí eu entendo, porque ela entende que ela é uma criatura, ela não é Deus. Então ela se vê como nada, e por se ver como nada, por isso que ela não humilha ninguém. Eu fico pensando, nossa, a Virgem Maria, ela foi a mulher mais santa do mundo, a mulher mais perfeita, que possuía a maior riqueza, que ela poderia dizer, eu sou mãe de Deus, mas você não vê que ela diminuiu ninguém na sua vida. Pelo contrário, ela serviu até os piores pecadores. Ela sabia que Judas ia trair Jesus Cristo, mas ela lavava as roupas de Judas, ela fazia comida para Judas, ela o respeitava, rezava por ele. Ela não humilhava os pecadores. Por quê? Porque ela via, eu sou nada. Então, se a única coisa que eu sou é a vontade de Deus, porque a única coisa que existe, e a vontade de Deus é a salvação dos pecadores, é a única coisa também que eu vou querer. Então, meditem, leiam, vejam as obras dos santos, a sua vida, a sua biografia,
Então, se você, por exemplo, tem defeitos na vida da castidade, leia sobre aqueles santos, como eles venceram as suas tentações contra a castidade. São Francisco de Assis, ele se jogava em flores de espinhos para vencer tentações. Ou, se o seu problema é a ganância, veja como Santo Antão vendeu todos os seus campos para viver na pobreza, só por ter ouvido falar que Jesus Cristo disse: quer ser perfeito? Venda tudo para a glória de Deus. Ele só ouviu falar disso na missa, ele imediatamente vendeu tudo. Ou, se seu defeito é a falta de humildade, veja aqueles santos mais humildes. Nossa Senhora, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino, sua humildade é incrível. Ou, se seu problema é generosidade, veja as obras de São Nicolau. Porque, assim como nós, por vermos uma maçã por muito tempo, nós criamos um gosto e um desejo para comê-la, vendo as obras e os exemplos dos santos, nós temos um gosto para imitar. Porque o bem, ele clama, ele é vocação para ser imitado. Porque assim como o bem, por si mesmo, através de si mesmo, ele é vocação para ser desejado, também é de ser imitado, de ser comunicado a nós. Então a gente sente aquele ardor. O Espírito Santo falando em nós: imita esse santo que eu fiz ele como um candelabro para você ver, para você imitar, para você ser luz junto com ele. Então, leiam as obras dos santos, leiam os exemplos dos santos e ativamente rezem, façam penitência, mortificação no defeito que falta em vocês. Aliás, o exame dos defeitos, se eu não me engano, é a primeira coisa que Garrigou Lagrange coloca quando ele vai explicar mais direitinho a vida purificativa. Enfim, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima quaresma, porque a minha começa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.